Era comum que chovesse naquela pequena vila incrustada entre morros. Mas, certa noite, as nuvens carregadas trouxeram não apenas água, trouxeram consigo um lamento que ninguém conseguia explicar. Desde tempos antigos, os moradores falavam de uma mulher que teria desaparecido numa enchente, sem jamais ser encontrada. Dizem que, quando a tempestade cai com violência, é possível ouvi-la pedindo ajuda pelas ruelas alagadas. Seu Francisco, um dos mais antigos da região, lembrava bem de uma noite em que, aos 12 anos de idade, escutara um choro misturado à chuva. Seu pai garantiu ser coisa de criança impressionável. Mas os anos passaram, e ele ouviu novamente, já adulto, o mesmo pranto. Como se a alma dela vagasse, presa ao momento em que a água a levou, contava ele, com um olhar distante. Numa noite de ventania forte, Leila estava na sala, tentando estudar. A energia elétrica piscava, e o vento batia as janelas de madeira, produzindo um rangido contínuo. Quando a chuva começou, cada gota ressoou feito pedrinha no telhado de zinco. Concentrada em sua leitura, quase não percebeu o som de soluços vindos da rua. Ela apagou as luzes para espiar melhor pela fresta da cortina. A cena lá fora era de total escuridão, com postes quase apagados e relâmpagos cruzando o céu de vez em quando. Porém, no intervalo entre um trovão e outro, jura ter ouvido claramente uma voz feminina dizendo "me ajuda", ou algo muito parecido. Não havia ninguém na rua, só a água correndo pelo asfalto. Assustada, Leila trancou a casa e tentou se acalmar, mas o barulho reapareceu, como se a voz estivesse cada vez mais perto. Correu para o quarto, cobrindo a cabeça com o travesseiro. Foi uma noite longa, a chuva durou horas. Quando parou, o choro sumiu. Tudo voltará ao silêncio. Alguns curiosos da vila, interessados em histórias de terror, tentaram gravar a tal voz. Em uma dessas tentativas, Jonas e Marina, munidos de uma câmera e um microfone direcional, saíram às ruas numa chuva moderada, esperando captar algo. Enquanto andavam, relâmpagos iluminavam as poças, e o barulho de água escorrendo era quase ensurdecedor. O microfone só captou estática e o vento cortante, até que, num lampejo, se ouviu algo que lembrava uma voz aflita, quase como um suspiro longo, inumano. Quando voltaram para casa e analisaram o áudio, perceberam que havia um sussurro no meio do chiado. "Por favor, ajude", foi o que eles conseguiram decifrar, embora o som estivesse distorcido. O fato é que, depois de ouvirem isso, nenhum dos dois teve coragem de tentar novamente. De acordo com as histórias antigas, a moça que desapareceu chamava-se Helena ou Helena Maria, dependendo da versão. Vivia numa casinha perto do rio que corta a vila. Uma chuva torrencial atingiu a região numa noite, e houve um deslizamento que levou parte da encosta e várias casas. Corpo algum fora encontrado, e nunca se soube se Helena fugira ou fora tragada pelas águas. Acredita-se que seu espírito não conseguiu descanso, e, em toda tempestade forte, reviva o momento fatídico, clamando por socorro. Alguns mais crentes acendem velas nas janelas durante as chuvas, numa forma de prece. Outros acham isso besteira. Mas há quem jure que a vela ajuda a acalmar a alma perdida. Sem provas definitivas, a superstição se mantém. Raquel, uma professora da vila, tinha sua parcela de ceticismo. Nunca acreditou muito em fantasmas, mas passou a rever seus conceitos quando, numa noite de temporal intenso, acordou com um barulho na porta. Imaginou ser um galho batendo, mas, ao abrir, viu apenas a chuva caindo furiosa. Sem saber porquê, decidiu dar um passo além da soleira para olhar a rua, sentindo a água molhar seus cabelos. Foi então que avistou, na penumbra, a silhueta de uma mulher, corpo inclinado, como se procurasse algo no chão encharcado. Raquel chamou: "Moça, você está bem?" Nesse instante, um relâmpago iluminou tudo, e a mulher não estava mais lá. Sobrara apenas a vaga impressão de um tecido branco arrastando na enxurrada. O coração da professora disparou. Entrou de volta, trancou a porta, e passou o resto da noite rezando, tremendo a cada trovão. A vila já se acostumara às suas tempestades, mas, certa feita, uma em especial chegou devastadora. Raios e trovões incessantes, ventos fortes que faziam janelas vibrarem e telhas tremerem. Em meio ao caos, muitas pessoas relataram ouvir lamentos vindos de becos, de esquinas, até dos telhados. As vozes pareciam múltiplas, porém sempre no mesmo tom, choroso, desesperado. Um pescador afirmou ter visto, da janela, uma mulher inteiramente encharcada no meio da rua, braços estendidos, implorando por ajuda. Quando ele gritou "espere", a figura se dissolveu como névoa. A energia elétrica foi cortada em parte da cidade.
Lanternas e velas iluminaram o rosto apreensivo dos moradores. Contavam-se histórias de gente que bateu em portas durante o auge da chuva, pedindo abrigo, mas ninguém teve coragem de abrir, com medo de encontrar a tal figura pálida. Pela manhã, havia rumores de pegadas nos quintais, gotejantes, terminando em lugar nenhum. Alguns líderes religiosos da vila tentaram realizar orações e bênçãos. Percorriam as ruas, rezando alto para que a alma de Helena, ou seja lá quem fosse, encontrasse repouso. Contudo, sempre que uma nova tempestade caía, lá vinha aquele pranto novamente. Como se a chuva fosse a chave para libertar um fantasma preso numa sinfonia de dor. O tempo passou, e nada mudou. Até hoje, qualquer um que mora na vila sabe que, se a chuva ficar forte demais, é melhor se recolher, acender uma luz ou cantar para si mesmo. Porque, se prestar muita atenção no barulho da água, talvez escute uma voz solitária, chamando por socorro com um timbre de tristeza que não existe entre os vivos. Muitos visitantes veem a história como puro folclore. Mas quem já passou longas noites encarando a tempestade e jurando ouvir algo humano, quem já avistou vultos femininos sob relâmpagos, não duvida tanto. A voz na chuva pode muito bem ser a recordação de um evento trágico, repetindo-se como eco eterno, ou uma entidade que perdeu o rumo. Qualquer que seja a explicação, o certo é que, quando as nuvens pesadas surgem no céu, os moradores da vila sabem que é hora de fechar portas e janelas, e tentar não ouvir o que a chuva sussurra. Se essa história te deixou arrepiado, deixe um like e se inscreva em Lendas e Calafrios. E você, já presenciou algum fenômeno estranho durante uma tempestade? Conta aqui nos comentários, vamos desvendar juntos esses mistérios.